Olá, então vamos começar o nosso curso. É evidente que nem sempre existiu dinheiro. Em algum momento, alguém teve a ideia de criá-lo. Então vamos entender como foi que isso aconteceu. Antigamente, só havia troca de mercadorias, ou seja, para você adquirir um determinado bem, você tinha que trocar algo que você tivesse por essa outra coisa. Vamos imaginar o seguinte: vamos supor que eu plantei milho. Então, a quantidade de milho que essa plantação me rendeu foi suficiente para eu alimentar minha família e ainda sobrou ali um excedente. E você, da mesma forma, plantou feijão e sobrou ali um tanto. Então eu chego para você e falo: olha, vamos trocar esse milho por esse feijão? E, pois bem, você concorda e a gente realizava essa troca. O nome disso era escambo. Acontece que algumas vezes você poderia não ter o interesse no meu milho, então eu ia chegar para você e falar: vamos trocar aí o milho pelo feijão? E você fala: não quero, não estou precisando de milho, enfim. Isso dá para imaginar como era mais difícil realizar essas trocas. Porém, havia algumas mercadorias que eram mais fáceis de serem trocadas, como por exemplo o gado e o sal. Inclusive, o sal era bastante aceito por grande parte das pessoas, inclusive como forma de pagamento por realizar alguma atividade. E é daí que vem a palavra salário. E com o passar do tempo, as pessoas descobriram os metais preciosos, como o cobre, a prata e o ouro. E com o descobrimento desses metais, alguém certo dia teve a ideia de cunhar moedas. E isso foi um grande avanço, porque as moedas eram mais fáceis de serem transportadas e, por consequência, também eram mais fáceis para serem utilizadas nas trocas, né, do dia a dia. As moedas facilitaram o comércio, mas também facilitaram roubos, devido justamente a essa sua praticidade. Porém, alguém vendo essa situação teve uma ideia, que era de criar um lugar para guardá-las. Esse alguém decidiu construir um cofre. E então as pessoas começaram a pedir para guardar ali as suas moedas, seus bens preciosos. Em troca disso, o dono desse cofre, ele pedia um aluguel. E para comprovar que a pessoa tinha realmente alguma coisa ali depositada, alguma coisa ali guardada, o dono desse cofre, ele emitiu um recibo dizendo: olha, fulano de tal tem tanto X de moeda aqui comigo, ou tal pedra preciosa, enfim, né? Dava um recibo constando que a pessoa realmente tinha um bem de valor ali. E foi daí que surgiu os primeiros bancos. Então, o dono do banco percebeu duas coisas. Primeiro, a maioria das pessoas deixavam seus pertences guardados por períodos bem longos. E a segunda coisa que ele percebeu foi que os recibos estavam sendo usados no mercado como moeda de troca, ou seja, como dinheiro. Então, esse dono do banco, ele teve ainda outra ideia. O banqueiro passou a emprestar moedas, cobrando juros, porque ele viu que as pessoas não iam ali buscar o seu ouro, né, as suas moedas, então ele poderia emprestar essas moedas. Caso o dono dessas moedas fossem lá retirá-las, ele tinha
outras moedas de outras pessoas que ele poderia pagar, e assim ele ia reorganizando ali, né, o seu cofre, né? O único problema que ele teria era se todo mundo decidisse retirar o seu dinheiro de uma única vez, né, as suas moedas de uma única vez, mas isso não acontecia, assim, ele não acreditava nessa possibilidade. E fazendo isso, rapidamente ele ficou extremamente rico. Como se as coisas já não estivessem tão boas, né, elas ficaram ainda melhores. Ou seja, as pessoas passaram a preferir os recibos ao invés de moedas. Isso permitiu ao banqueiro fornecer a quantidade de papel que ele quisesse, criando assim dinheiro a partir do nada. Isso aumentou a circulação de dinheiro e a partir daí ninguém mais quis utilizar os metais preciosos nas relações comerciais do dia a dia. E o papel, por consequência, se tornou predominante. Então essa é uma breve história de como surgiu o dinheiro, e no próximo vídeo eu vou falar como que isso acabou evoluindo ao longo da história até se tornar no nosso sistema financeiro atual.